A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o presbítero Manuel da Assembleia de Deus Ministério Belém, setor 65, pastor Dário Esteves, e eu quero, através desse vídeo, trazer alguns comentários sobre esse trimestre, que é o primeiro trimestre de 2019. Vamos estar tratando sobre batalha espiritual. Essa revista é dos adultos da CPAD. Batalha espiritual, povo de Deus, é a guerra contra as potestades do mal. Esta primeira aula vai ser apresentada no dia 6 de janeiro, no domingo, primeiro domingo do dia 6 de janeiro. O título da primeira aula é Batalha Espiritual. A realidade não pode ser subestimada. O texto áureo desta aula vai ser está em Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática está... A batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. A leitura bíblica em classe está inserida em 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 a 9. Essa epístola de Pedro é uma epístola universal, aonde o apóstolo ele traz alguns conselhos aos irmãos que foram perseguidos por causa do evangelho do primeiro século. Essa nossa revista, ela é o nosso comentarista desse trimestre, é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é presidente da Assembleia de Deus de Jundiaí e também presidente da Comissão Apologética. Muito bem. O título da lição, que é Batalha Espiritual, já pelo título já dá para nós entender o que nós vamos estar tratando. Batalha é uma peleja, é um combate, é uma guerra. E esta guerra não é uma guerra física, não é uma guerra humana, praticamente falando, de pessoas físicas, ou seja, entre os irmãos na fé, entre os irmãos carnais, entre os vizinhos, os irmãos, enfim. Não, esta batalha é espiritual. Mas existe batalha espiritual? Sim, existe batalha espiritual. Mas nós vamos estar tratando dentro do contexto bíblico. Tá certo? Muito bem. Já dentro do comentarista aqui, dentro do assunto do nosso comentarista, no ponto primeiro, ele nos traz aqui uma referência, embora nós vamos estar adicionando outras referências para nós estarmos, inclusive, compartilhando com os irmãos professores, superintendentes, você que vai estudar a sua revista, ter mais algum comentário adicional. E seria muito bom se você se inscrevesse também nesse canal, colocar algum conteúdo, algum comentário adicional, aí vai nos ajudar bastante, vai nos agregar mais conhecimento. Nesse primeiro ponto, sobre o conceito de batalha espiritual, o nosso comentarista nos traz aí uma referência de 1 João capítulo 5, verso 19, na minha Bíblia, na nossa Bíblia aí, o que diz? Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. Nós precisamos entender uma coisa, nós somos sim chamados por Deus, comprado pelo sangue de Jesus, escolhido por Deus, redimido por Deus, lavado pelo seu sangue, enfim. Mas está falando que o mundo já está no maligno. Que mundo é esse? Como nós vamos entender esse sentido desse mundo que já está no maligno, Porque quando não se fala de mundo, nós precisamos entender o que? É o sistema mundano, é o mundo físico, é o mundo eterno, é o mundo espiritual, Agora, vamos lá. Este mundo jaz no maligno. Nós sabemos que o mundo físico foi criado por Deus, Gênesis 1:1. Nós sabemos que, Gênesis 1:1 diz o quê? Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o mundo, no capítulo 3, ele foi afetado
pelo pecado, por causa da queda do homem, né? Nós sabemos que por causa do pecado, né, o homem então se afastou de Deus. A terra, ela teve por si a sua sentença. O homem, ele teve a sua sentença. A mulher teve a sua sentença. Todos eles tiveram que sair do Éden. Enfim, aí, a partir daquele momento, o pecado passou a acompanhar as gerações, a seguir as gerações. E o povo foi corrompido pelo pecado. Mas Deus, por sua vez, ele, através das alianças, porque quando o homem não pecava, estava na dispensação da inocência, depois passou a aparecer a dispensação da consciência, enfim. Aí o que acontece? Só que todas essas gerações, todas essas alianças, todas essas dispensações, melhor dizendo, Deus levanta homens, homens líderes, os profetas, os sacerdotes, os reis, os juízes, né? Mas a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? E diz também em Romanos capítulo 5, versículo 12, por causa de um homem veio o pecado, e esse pecado veio gerar a morte, mas também por causa de um homem que morreu também por todos os pecados, né? E Deus, assistindo todas as gerações e dando sempre oportunidade ao homem, João 3,16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Então este mundo físico é um mundo físico e o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual? Existe batalha espiritual? Sim, existe. Mas nós vamos estar tratando dentro do contexto bíblico, dentro do que se trata a palavra de Deus. Nós não podemos estar falando aqui nada que seja algum texto isolado, que seja algum assunto que traga polêmica, que não tenha nexo bíblico, não tenha fundamento bíblico. Então eu peço ajuda aos senhores aí que são estudiosos da palavra de Deus. Muito bem, batalha espiritual. A batalha espiritual. Nós sabemos que o nosso oponente, ele é espiritual. E esse nosso oponente, ele é organizado. Esse nosso adversário, ele é organizado. Já deu para entender que nós estamos falando do diabo, o tentador. A Bíblia chama ele de acusador, a Bíblia chama ele de adversário, enfim, tem outros nomes aí. Então, o que diz a palavra? Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Não é isso? Vamos lá? Capítulo 6, no versículo 10. Diz: no demais, irmãos, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Temos que estar fortalecido no Senhor. Revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então ele tem as suas astutas ciladas. Ele arma as suas ciladas, né? Porque não temos que lutar contra a carne, nem o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então isso são a organização deles, né? Tem os principados, tem as potestades, tem os príncipes das trevas. Todos esses são hostes espirituais e muito bem organizada. E eles vêm com todas as estratégias do mal de destruição, trazendo todos os males. Mas nós, como diz aqui no capítulo 10, temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Verso de número 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, esses nós já lemos.
Verso de número 13, portanto, tomai novamente, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo isso, ficar firme. É toda a armadura, não é alguma armadura, mas à frente nós vamos saber quais são essas armaduras, mas são todas. Estais por firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido com a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ainda no verso seguinte, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica de todos os santos. Ainda com toda essa armadura, revestido, temos que estar orando, como Jesus disse. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muito bem. Então, no ponto 2, já diz sobre uma realidade bíblica. O tema principal da epístola do apóstolo Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Jesus diz, nesse mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. E nós, chegou a sua vez, chegou a nossa vez de enfrentar os opositores. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. O que vem a ser indiferentismo religioso? É que tem pessoas que muitas vezes não levam em conta esse assunto. Tem alguns assuntos, principalmente esse assunto que trata de diabo, adversário, do mal. Tem pessoas que, isso daí, eu não me interesso por esse assunto. E muitas vezes, essa pessoa fica muito fácil, presa fácil para o adversário. Nós temos que estar sempre vigilantes. Temos que orar em todo tempo. Temos que, como diz livro de Eclesiastes, em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Temos que vigiar em todo tempo. Temos que examinar a palavra de Deus. Muito bem. Aqui diz assim, olha, capítulo 5 de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo de número 8, vai dizer o quê? Você diz sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele pode bramar, ele pode rugir, pode fazer barulho, mas Jesus é o leão da tribo de Judá, que está ao nosso lado. Vamos lá. O que não é batalha espiritual. Agora nós vamos entrar no assunto aqui, que se tem batalha espiritual no contexto bíblico, como nós já acabamos de falar, vamos entender o que não é batalha espiritual. Mas por quê? Porque tem alguns segmentos que vem ensinando esse mesmo tema de batalha espiritual com referências isoladas, e ensinando, trazendo confusão com seus ensinos. Mas como assim? Essa confusão, e muitas vezes a pessoa aceita, concorda com tudo o que se ouve, não medita na palavra de Deus, não examina. E a palavra de Deus, ela é clara: errai por não conhecer as Escrituras. São delas que testifica o Senhor, são delas que de mim testifica. Então eu não posso concordar com que tudo que se fala. E uma igreja que não se prega a palavra de Deus, um ensino genuíno, não se tem um ensino genuíno da palavra de Deus, não tem escola dominical, não tem culto de ensinamento,
Os seus cultos, você não entende o culto. Então tome cuidado com essa igreja. Porque tem igrejas aí que você não entende o culto. É um tal de roda-roda, um tal de demônio para lá, demônio para cá. E aí que está o perigo. Que culto é esse? O nosso Jesus, ele quer um verdadeiro, ele quer que nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Como que é adorar em espírito e em verdade? De que maneira? Então eu preciso ter muito cuidado, né? Com esses segmentos aí, tá certo? Muito bem. Nesse ponto seguinte aqui, as principais crenças de pseudo-batalhas espirituais, né? Então, esses segmentos, ele traz aí alguns assuntos, né? Como, por exemplo, mapeamento espiritual. Mapeamento espiritual. Ou maldições hereditárias. Ou o que dizer de crentes endemoniados? Vamos estar tratando sobre isso. No ponto primeiro, vai falar sobre mapeamento espiritual. Aí eu uso alguns versículos isolados, como Daniel 10 e Marcos, no capítulo 5, que vai falar sobre o endemoniado gadareno. E dentro desse assunto vai entender que um determinado demônio atribui-se usar até a ousadia de nominar os demônios e explicar ainda que esse tipo de demônio, ele destrói aquela região, chamado de demônio regional. Aí ainda ensina que um líder ou determinada pessoa tem que ter uma autorização para expulsar o demônio, e ele tem que ter, inclusive, ele tem que estar sob como se diz, a bênção do seu líder para orar por aquela região, para expulsar aquele demônio, e fazendo assim até aquela oração forte, né? Uma oração de guerra. Ele vai até o local e ele faz aquela oração de guerra, né? Mas diz-se que ele está sob uma cobertura espiritual. Como assim isso? Como assim? Como entender isso? E agora? De onde que tira isso? De onde eles tiraram isso? Nós temos que ter muito cuidado. Como que a pessoa denomina, dá nome a demônios? Como pode essa situação? Discuta aí com seus alunos, mas leva um conteúdo na sua sala. Perfeito? Maldição hereditária. Maldição hereditária. A doutrina resume-se nisso. Uma pessoa tem problema com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo, tendência suicida, porque no passado alguém da sua família, não importa avós, bisavós, tataravós, teve problemas. Desse modo, a pessoa afetada pela maldição hereditária deve-se, em primeiro lugar, descobrir em que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo. Uma vez descoberta tal geração, pede-se perdão por ela, desta forma a maldição de família será desfeita. É uma espécie de perdão por procuração muito parecida com o batismo pelos mortos, praticada pelos mormons. O que defende essa doutrina pinçam as escrituras e buscam a sustentação bíblica. Agora observe. Aí no caso se utiliza do livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo de número 5. O que diz lá? Procure aí na sua Bíblia. Eu já estou com a minha Bíblia aberta, vou estar lendo já. Não te curvarás e dela nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus,
sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais, dos filhos, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Só que eu vou lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 18, eu vou entender a Bíblia pela Bíblia. E eu vou interpretar a Bíblia pela Bíblia. No livro de Ezequiel, no capítulo 18, nós vamos entender o sentido disso aí. Nós vamos entender, interpretar esse texto. Diz assim, eu vou estar lendo todo o texto. Tem que ler todo o texto. E veio a mim, Ezequiel no capítulo 16. É 18 mesmo. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tem de vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos emboltaram. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direi esse provérbio. Eis que todas as almas são minhas, como a alma dos pais, também a alma dos filhos é minha, e a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, a pergunta veio no sentido de parábola, como se os pais cometessem alguma coisa e os filhos pagassem. E a resposta do Senhor foi essa: a alma que pecar, esta morrerá. Na continuidade diz assim, sendo pois o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem chegando a sua mulher com separação, não oprimindo a ninguém, tomando ao devorador o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu como viste, não dando o seu dinheiro à usura, recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem a homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Todos esses exemplos aqui são exemplos do homem justo. Então esse justo, ele é fiel, esse justo se santifica, esse justo agrada a Deus, esse justo obedece a Deus. Então a salvação, ela é individual. A alma que pecar, esta morrerá. Você pode estar continuando lendo, inclusive, no versículo 14. Versículo de número 14. Eis que se ele gerar um filho, e venha todos os pecados do seu pai, e vendo os que não cometerem coisas semelhantes, não comer sobre... Já é o contrário. Não comer sobre os montes, levantar os olhos para os ídolos, a casa de Israel, contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver penhor, não roubar, e não der supão ao faminto, ou como veste, e desviar o aflito a mão, e não receber usura nem demasia, e fizer o seu juízo e andar nos seus estatutos, o tal homem morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Muito bem, né? Então nós temos aqui já a resposta, né? E se repete, e por repetidas vezes, o Senhor, ele diz, inclusive no versículo 20, a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então a resposta está aí. Não existe maldição hereditária. Mas vamos continuar aqui. Nesse ponto 3, do item 2. Né? Crentes endemoniados. Aqui vai pegar. Porque tem lugares aí em que chama-se alguém para orar por aquela determinada pessoa,
e aquela pessoa cai endemoniada, e aquela pessoa diz que é batizada nas águas, é membro da sua igreja e cai endemoniada. E agora? Essa pessoa, ela é crente? Ela está liberta? E agora? Como resolver essa situação? A palavra diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e todas se fez nova. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Se você está caindo, se você está endemoniado, você nunca foi crente. Nunca foi crente. Você precisa se libertar. Precisa ver qual é a área que você não está liberto. Se você está nessa condição de libertação, porque tem uma história por aí que diz que tem um processo de libertação, a pessoa se liberta depois que se batiza. Isso é muito perigoso também. Como que você vai participar do corpo e do sangue do Senhor estando em pecado? Se a palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. João 8,36 diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não podemos estar oprimidos, presos nos pecados, nos delitos, se você já se batizou, se você já participa do corpo, já toma o corpo e o sangue do Senhor, toma a Santa Ceia, na sua igreja. E na sua igreja aceita tomar a Santa Ceia em pecado, então está tudo errado. Está tudo errado, tudo errado. O segmento está tudo errado. Se você pode tomar ceia em adultério, se você pode tomar Santa Ceia fumando, bebendo, está tudo errado. Primeiro você precisa se libertar. Se você está endemoniado, você nunca foi crente. Aí já se explica, né? Muito bem. Ainda finalizando. Para finalizar, eu quero deixar, inclusive, agradecer a todos aí, todos vocês, né? Primeiro, Colossenses, livro de Colossenses, aos Colossenses, a carta aos Colossos, aos irmãos de Colossos, capítulo 1, versículo 13, diz, ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou ao seu amor, né? Então, o verdadeiro crente, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele é comprado pelo sangue do Senhor, ele é propriedade do Senhor. Ele foi comprado pelo alto preço, né? Propriedade, é morada de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, é santuário do Deus vivo, né? Onde Deus habita. Isso não pode servir a dois senhores, né? Não pode haver comunhão entre as trevas e a luz, entre Cristo e o maligno, entre o céu e o inferno, entre o joio e o trigo, né? Então, o crente não pode ser endemoniado, não tem sentido isso, né? Porque você foi selado com o selo da promessa, né? Batizado com o Espírito Santo, tem os dons espirituais, né? Muito bem, finalizando já a conclusão, né? Nos diz assim, há necessidade de equilíbrio para os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao cetismo, né? Céticos, né? Porque a batalha espiritual existe, ninguém deve subestimá-la, né? Os fatos estão registrados na Bíblia e nenhum cristão ousa negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é manipulação esotérica. Então tomemos cuidado com esses segmentos. Tem lugares que a gente vai, algumas igrejas, que muitas vezes a gente vai uma vez só, porque não entende o culto. Como você vai no lugar e você não entende o culto? Você precisa entender, né?
E você precisa examinar também a palavra, à luz da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus vos abençoe.